Imagine que você acorda um dia e os dinossauros ainda existem. Não como fósseis, não como museu, como realidade. Criaturas com 10, 15, 20 toneladas caminhando pela Terra bem aqui, nesse mesmo planeta onde você está agora. Você olha pela janela e vê uma criatura do tamanho de um prédio de 3 andares passando pela rua. Não é um pesadelo, é só uma terça-feira. O chão treme a cada passo delas. Os pássaros que conhecemos não existem. No lugar deles, criaturas emplumadas com dentes cortam o céu. Os oceanos escondem monstros de 15 metros que nenhum mergulhador jamais enfrentou. E você, humano, simplesmente não existe. Parece ficção, né? Mas a verdade é que isso quase aconteceu. Quase de verdade. Há 66 milhões de anos, um asteroide com cerca de 12 quilômetros de diâmetro, maior do que o Monte Everest, entrou na atmosfera da Terra a 72 mil quilômetros por hora. Para ter uma noção de velocidade, um avião comercial voa a 900 quilômetros por hora. Esse asteroide era 80 vezes mais rápido e ele tinha o tamanho de uma cidade inteira, caindo na velocidade de um projétil, com a energia de bilhões de bombas atômicas. E mudou tudo, mas e se ele tivesse errado o alvo? E se tivesse desviado alguns graus? Passado reto pelo sistema solar, sem nem roçar a órbita da Terra? Caído no oceano de um jeito que o impacto fosse diferente? O que seria da vida? O que seria dos dinossauros? O que seria de você? Hoje a gente vai responder exatamente isso. E eu aviso, algumas das respostas vão te surpreender. Prepare-se para uma viagem por uma terra que nunca existiu, mas que quase foi a nossa realidade. Uma terra onde o tempo foi diferente, onde a evolução tomou outros caminhos, onde talvez a maior ameaça não tivesse garras nem dentes, mas sim um cérebro. Mas antes de imaginar esse futuro alternativo, você precisa entender o que exatamente aconteceu naquele dia. E o que ia acontecer logo depois é ainda mais perturbador do que você imagina. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o tamanho real do que aconteceu. Porque quando a gente fala em extinção em massa, é fácil o cérebro tratar aquilo como um número abstrato. Mas não foi abstrato, foi real, brutal e quase instantâneo. O asteroide que matou os dinossauros se chama Chicxulub, nome da cidade mexicana próxima ao local do impacto. Ele tinha entre 12 e 15 quilômetros de diâmetro. Para comparar, isso é maior do que a cidade de São Paulo de ponta a ponta. Imagina uma rocha do tamanho de São Paulo caindo na Terra. A velocidade de entrada foi tão brutal que o asteroide não teve tempo nem de frear. Ele atravessou a atmosfera em menos de 2 segundos. 2 segundos. E no 3º segundo, a vida na Terra nunca mais foi a mesma. Quando entrou na atmosfera, a fricção foi tão intensa que a temperatura na superfície próxima ao impacto chegou a mais de 10 mil graus Celsius. O Sol, na superfície, tem cerca de 5.500 graus. Esse impacto foi quase 2 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Tudo num raio de centenas de quilômetros simplesmente evaporou. Não queimou, evaporou. Rochas, árvores, animais, oceanos, transformados em vapor em frações de segundo. A cratera formada tem 180 quilômetros de diâmetro e 20 quilômetros de profundidade. Ela fica embaixo do Golfo do México até hoje. A gente consegue ver ela com sensores de satélite. Essa cicatriz ainda está lá 66 milhões de anos depois, um lembrete permanente do dia em que o mundo mudou. O som e a onda de choque foram sentidos do outro lado do planeta. Terremotos em escala 11 ou 12 na escala Richter varreram os continentes. Para comparar, o maior terremoto já registrado na história humana foi de magnitude 9,5. Esse foi mais de 1000 vezes mais poderoso, mas o pior, de verdade, não foi a explosão em si, foi o que veio depois.
Nos primeiros minutos após o impacto, fragmentos de rocha incandescente foram lançados para fora da atmosfera e, ao cair de volta, aqueceram a atmosfera inteira como se fosse um forno. Imagine estar num lugar que não foi atingido. Você está a milhares de quilômetros de distância. Você não sentiu a explosão, mas de repente o céu começa a brilhar. Não como um pôr do sol, como uma churrasqueira gigante acesa acima da sua cabeça. E o calor começa a aumentar. E não para. Florestas inteiras pegaram fogo espontaneamente, sem uma faísca, só pelo calor irradiado do céu. Tsunamis com centenas de metros de altura varreram as costas continentais. Terremotos em escala global sacudiram o planeta por dias, e então veio a escuridão. Partículas de poeira, fuligem e enxofre bloquearam o sol por meses, talvez anos. As plantas não conseguiam fazer fotossíntese, elas foram morrendo. Os herbívoros que dependiam das plantas foram morrendo junto. Os carnívoros que dependiam dos herbívoros foram morrendo em seguida. Uma cascata de colapso ecológico que varreu a vida da Terra em camadas. 3/4 de todas as espécies da Terra foram extintas. Pensa nisso, 3 em cada 4 espécies, apagadas. Em termos geológicos, isso foi num piscar de olhos. Menos de 1 milênio, provavelmente menos de 100 anos, para o pior ter passado. E o mundo que ficou era irreconhecível, silencioso, coberto de cinzas, com rios de lama onde havia florestas exuberantes. E foi nesse silêncio que algo pequeno, peludo e assustado começou a sair da sua toca, sem saber ainda que havia herdado o mundo. Mas vamos voltar ao nosso experimento mental. Agora imagina que nada disso aconteceu. O asteroide passa longe. A Terra continua girando. Os dinossauros continuam reinando. O Sol nasce normal no dia seguinte, e nos milhões de anos seguintes, e nos próximos milhões também. Nenhuma cratera, nenhuma escuridão, nenhum inverno de impacto. E a gente precisa responder a pergunta mais importante de tudo. Quem sobrevive? Quem domina? O que muda? E onde os humanos entram nessa história? Spoiler, talvez em lugar nenhum. Sem o asteroide, os dinossauros continuam, mas não da forma que você imagina. Não é como se eles ficassem congelados no tempo. Aquela imagem do T-Rex rugindo, do Brachiosauro comendo árvores. Isso seria coisa do passado mesmo nessa linha do tempo alternativa. A evolução não para nunca. Ela é uma máquina implacável. Ela não tem destino, não tem objetivo, só tem pressão e tempo. E com pressão e tempo suficientes, qualquer coisa pode acontecer. Os dinossauros de 66 milhões de anos atrás iriam continuar mudando, se adaptando, diversificando. Lembra que os dinossauros já tinham dominado a Terra por mais de 165 milhões de anos antes do impacto. Para comparar, os humanos modernos existem há cerca de 300 mil anos. Os dinossauros foram 550 vezes mais duradouros do que nós. Se eles continuassem por mais 66 milhões de anos, o que você teria no final seria completamente diferente do T-Rex e do Brachiosauro. Assim como os mamíferos de 66 milhões de anos atrás eram irreconhecíveis comparados a um elefante, os dinossauros também teriam mudado além do reconhecimento. Pensa em como os cavalos mudaram em 50 milhões de anos. De um animal do tamanho de um cachorro com 4 dedos para o cavalo que conhecemos hoje. A evolução transforma tudo, sem exceção. Agora imagina 66 milhões de anos de transformação nos dinossauros. O T-Rex poderia ter dado origem a linhagens mais ágeis, mais inteligentes. Os saurópodes, aqueles dinossauros gigantes de pescoço longo, poderiam ter continuado crescendo, ou encolhido se o ambiente exigisse menor tamanho. A evolução não tem preferência por grandiosidade. Ela favorece o que funciona no momento. Cientistas como o paleontólogo Dale Russell
mostraram que alguns dinossauros já apresentavam tendências evolutivas claras para cérebros maiores e posturas mais eretas. O Troodon, por exemplo, um carnívoro relativamente pequeno, de uns 2 metros de comprimento, mas com um cérebro surpreendentemente grande para o tamanho do corpo. Proporcionalmente, um dos maiores entre os dinossauros conhecidos. Ele tinha visão binocular, o que é um indicador importante de processamento visual avançado. Provavelmente caçava em grupo. Provavelmente tinha algum nível de comportamento social complexo. Há evidências de que cuidava dos ovos e dos filhotes de forma ativa. Comportamento parental complexo é um dos precursores da inteligência social. Aves fazem isso, mamíferos fazem isso, e o Troodon também fazia. Imagine essa linhagem continuando a evoluir, ao longo de dezenas de milhões de anos, desenvolvendo membros dianteiros cada vez mais funcionais, postura bípede mais eficiente, capacidade craniana crescente, não de forma linear. A evolução nunca é linear. Tem retrocessos, tem becos sem saída, tem extinções locais. Mas ao longo de tempo suficiente, as pressões seletivas favoreceriam indivíduos mais inteligentes, que conseguissem resolver problemas mais complexos, que pudessem cooperar de formas mais sofisticadas, que pudessem aprender com os erros dos outros. E isso leva a algo que poucos esperam quando pensam nesse cenário. Não estamos falando de monstros dominando o planeta pela força bruta. Estamos falando de algo inteligente, talvez até perigosamente inteligente. Mas calma, antes de chegar nos dinossauros inteligentes, tem outro grupo que você talvez não tenha considerado. Os dinossauros aviários. Os ancestrais das aves modernas. Eles já existiam há 66 milhões de anos, já tinham penas completas, já voavam, já construíam ninhos, já tinham comportamentos complexos de cuidado com os filhotes. Eram, em muitos sentidos, os dinossauros mais avançados comportamentalmente da época. E aqui tem um fato que surpreende muita gente. As aves modernas são dinossauros, não descendentes de dinossauros. Dinossauros. Tecnicamente, quando você olha para um pombo na janela, está olhando para um dinossauro terópode que sobreviveu à extinção. A classificação científica coloca as aves dentro do clado dos dinossauros. Eles nunca foram extintos completamente. Alguns voaram para fora do apocalipse, e se o asteroide não tivesse caído, essa linhagem teria 66 milhões de anos a mais para se diversificar. Sem a extinção, essa linhagem poderia ter se diversificado de formas extraordinárias. Aves com o tamanho de um carro, voadores com envergadura de planadores gigantes. Espécies que combinavam características que hoje parecem impossíveis. O céu teria um aspecto completamente diferente, e os oceanos também, porque os plesiossauros e mosassauros ainda estariam lá, criaturas marinhas com 15, 18 metros de comprimento. O mosassauro, por exemplo, era um réptil marinho que podia chegar a 17 metros, com mandíbulas duplas articuladas como cobras gigantes, capaz de engolir presas enormes inteiras, os maiores predadores que os oceanos já viram. Os mares seriam lugares ainda mais perigosos do que são hoje, sem baleias, sem golfinhos, sem tubarões brancos como os conhecemos. Em vez disso, répteis colossais dominando cada camada do oceano. Mas aqui vem a parte que muda tudo para a nossa história. Sem a extinção, os mamíferos, os nossos ancestrais, continuam sendo o que eram. Pequenos, noturnos, vivendo nas sombras. E isso tem uma consequência enorme para o que acontece nos próximos milhões de anos. Você existe porque os dinossauros morreram. Não é metáfora. É biologia evolutiva pura. No Cretáceo, os mamíferos eram, em sua maioria, pequenos animais noturnos. A maior parte deles não era maior do que um rato ou um gambá.
Eles viviam nas brechas que os dinossauros deixavam. Faziam tocas, caçavam insetos e pequenos répteis, evitavam tudo que fosse grande, eram discretos por necessidade, porque ser notado por um dinossauro era, na maioria dos casos, fatal. Mas essa vida nas sombras teve um efeito colateral inesperado. Desenvolveu neles algo valioso: visão noturna melhor, audição mais apurada, maior dependência dos filhotes por mais tempo, criando vínculos sociais mais fortes, cérebros maiores em relação ao corpo, para processar informações sensoriais complexas. A pressão dos dinossauros, paradoxalmente, estava preparando os mamíferos para o futuro. A extinção foi a porta que se abriu para eles. Com os dinossauros fora de cena, os nichos ecológicos que estavam ocupados por dezenas de milhões de anos ficaram vazios, e os mamíferos correram para preencher esses espaços. Em menos de 10 milhões de anos após o impacto, eles já tinham colonizado praticamente todos os nichos ecológicos disponíveis. Já tinham surgido os ancestrais dos elefantes, dos cavalos, das baleias. Das baleias, sim. Os ancestrais das baleias eram mamíferos terrestres que voltaram para o oceano justamente porque os grandes predadores marinhos tinham sido extintos. O Paquicetus, um dos primeiros ancestrais das baleias, parecia um lobo que gostava de pescar. 4 patas, corpo peludo, mas já passava muito tempo na água. 66 milhões de anos depois, virou baleia azul de 30 metros. Isso é evolução. Isso é o que o tempo faz. Mas sem o asteroide, essa porta nunca se abre. Os mamíferos continuam pequenos, continua havendo pressão evolutiva para que permaneçam discretos, noturnos, marginais. Cada mamífero que tentar crescer demais, que tentar ocupar um nicho grande, vai encontrar um dinossauro já instalado lá, pronto para defender seu território, pronto para comer o intruso. Isso não significa que nenhum mamífero cresceria jamais. A evolução sempre encontra brechas, mas a probabilidade de surgir algo com a complexidade de um primata, de uma linhagem que leva a um ser capaz de pensar sobre sua própria existência, cai dramaticamente. Nesse cenário, você provavelmente não existiria, e se existisse, seria irreconhecível. Talvez ainda fosse um animal noturno, de corpo pequeno, farejando o chão em busca de insetos, sem linguagem, sem ferramentas, sem a menor ideia de que um dia poderia ter sido diferente. Mas vamos imaginar mais fundo ainda. Suponha que o dinossauroide de Dale Russell realmente surgisse. Suponha que em algum ponto dos últimos 30 ou 20 milhões de anos, uma linhagem de terópodes inteligentes desenvolvesse ferramentas rudimentares. Como seria o começo dessa civilização? Provavelmente muito diferente do nosso. Os primeiros humanos usaram pedra lascada porque tinham mãos com 5 dedos oposíveis e unhas planas. Um dinossauroide com 3 dedos desenvolveria ferramentas diferentes, talvez mais voltadas para perfurar e rasgar do que para cortar e moer. A culinária seria diferente. Nós cozinhamos porque somos onívoros com digestão adaptada ao calor. Um réptil inteligente poderia preferir carne crua por instinto, ou poderia ter desenvolvido o fogo por razões completamente diferentes das nossas. Nós usamos fogo para cozinhar, para nos aquecer, para afastar predadores. Um dinossauroide, sendo ectotérmico ou semi-ectotérmico, poderia usar o fogo principalmente para regular a temperatura corporal, ficando próximo às chamas, não para cozinhar, mas para aquecer o corpo pela manhã. A arquitetura seria completamente diferente. Nós construímos portas com cerca de 2 metros porque somos altos e eretos. Um dinossauroide de 1,3 metro, com cauda de equilíbrio, construiria espaços mais baixos, mais horizontais, mais adaptados à sua postura. As cidades deles pareceriam alienígenas para nós. A música, se existisse, seria diferente.
Nós ouvimos entre 20 e 20 mil Hz. Crocodilos, os parentes vivos dos dinossauros, se comunicam em frequências muito mais baixas. Talvez a música do dinossauroide fosse inaudível para ouvidos humanos. Talvez fosse sentida mais como vibração do que som. A arte seria diferente. Nós temos arte visual tão dominante porque somos animais visuais, com visão colorida. Se o dinossauroide usasse olfato como sentido primário, talvez sua arte fosse olfativa, composições de odores, poemas que você cheira, histórias contadas em fragrâncias. É impossível imaginar completamente como seria, porque nosso cérebro foi moldado pela nossa evolução. Não temos os instrumentos mentais para imaginar uma mente completamente diferente. É como pedir para uma pessoa cega de nascença imaginar a cor vermelha. As palavras existem, a ideia existe, mas a experiência real é inacessível. E talvez seja exatamente isso que faz essa questão tão fascinante. Ela nos lembra que a nossa forma de ver o mundo não é a única possível, que a consciência pode ter formas que não conseguimos imaginar, que o universo pode conter experiências que estão completamente além da nossa compreensão. E agora chegamos na questão física. Essa Terra sem asteroide seria diferente por fora? Os continentes estariam no mesmo lugar? A resposta é sim, basicamente. Os continentes se movem pela deriva continental, não por impactos de asteroide. Após 66 milhões de anos, os continentes teriam derivado, mais ou menos, a mesma distância que derivaram na nossa linha do tempo. A América do Sul estaria mais ou menos onde está. A África também. A Índia teria colidido com a Ásia, criando os Himalaias. Nesse ponto, a geografia continental seria similar, mas o clima seria diferente, muito diferente. Sem a extinção dos dinossauros, sem a explosão das plantas com flores, sem os mamíferos grandes regulando os ecossistemas, o clima teria seguido outro caminho. O planeta provavelmente seria mais quente. O Cretáceo era um período de estufa global. Sem o inverno de impacto que seguiu o Chicxulub, e sem as mudanças que vieram depois, o planeta poderia ter continuado nessa tendência. Sem calotas polares, com florestas chegando até latitudes muito altas, com oceanos mais quentes e mais ácidos, um planeta luxuriante, exuberante, mas talvez instável a longo prazo. Mas aqui tem uma revirada que poucos pensam, e se a inteligência ainda emergisse, só que em outro grupo, e se a evolução encontrasse outro caminho para criar uma mente capaz de pensar, de criar, de se perguntar de onde veio. Essa é uma das ideias mais fascinantes da paleontologia especulativa. E tem um nome. Em 1982, o paleontólogo canadense Dale Russell publicou um estudo que sacudiu o mundo científico. Ele propôs algo que parecia loucura na época, que se o Troodon tivesse continuado a evoluir pelo mesmo ritmo de aumento cerebral, em 66 milhões de anos, poderia ter dado origem a uma criatura completamente nova. Ele chamou essa criatura de dinossauroide e fez uma reconstituição física dela com um escultor. O resultado foi perturbador. Bípede, postura ereta, cerca de 1,3 metro de altura, mãos com 3 dedos funcionais, incluindo um polegar opositor, olhos grandes e voltados para frente, sinal clássico de visão binocular, essencial para avaliar distância e profundidade, essencial para manipular objetos com precisão. Pescoço curto, cabeça grande, cérebro comparável ao de um primata humano, sem orelhas externas, sem nariz proeminente, com uma pele lisa, provavelmente coberta de pequenas escamas ou estruturas derivadas de penas. Quando a escultura foi revelada, muita gente achou que parecia um extraterrestre, e essa reação diz muito, porque nossa ideia de alienígena é, no fundo, a ideia de uma inteligência que não seguiu o mesmo caminho que nós. O dinossauroide seria exatamente isso,
uma inteligência terráquea, nascida nesse mesmo planeta, mas totalmente diferente de nós em origem, em instinto, em visão de mundo. Imagina isso por um segundo. Uma civilização que não surgiu dos macacos, que não usou pedras, depois metais, depois computadores. Uma civilização que veio de répteis, que pensa de forma reptiliana, que pode ter valores completamente diferentes dos nossos. Nós, humanos, temos um sistema límbico muito desenvolvido, empatia, vínculo social, amor. Essas características vieram dos mamíferos, vieram de milhões de anos de cuidado parental intenso, de grupos sociais complexos baseados em afeto, de filhotes que nasciam vulneráveis e precisavam da mãe por meses, anos. Esse vínculo criou empatia, e a empatia criou cooperação, e a cooperação criou civilização. Um dinossauroide viria de uma linhagem diferente, com outros instintos, talvez uma inteligência mais fria, mais calculista. Talvez sem empatia como a conhecemos, ou talvez com formas de empatia que não reconheceríamos como tal. Pensa nos crocodilos modernos. Eles são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Não. Aviários e crocodilos, surpreendentemente, demonstram cuidado parental. A mãe carrega os filhotes na boca com delicadeza incrível. Os protege por meses. Isso não é o comportamento frio e mecânico que imaginamos dos répteis. É algo que se parece, de longe, com amor. Então, talvez o dinossauroide não fosse tão frio quanto imaginamos. Talvez tivesse laços. Talvez tivesse rituais. Talvez tivesse arte. Seria uma linguagem baseada em odores? Em cores, como alguns répteis se comunicam por cromatóforos? Em vibrações de baixa frequência, como crocodilos fazem para se comunicar com os filhotes? Teriam conceito de família, de morte, de arte, de Deus? Construiriam cidades? Desenvolveriam tecnologia? Chegariam ao espaço antes de nós? Ou tomariam um caminho completamente diferente, talvez em maior harmonia com o planeta, sem a tendência destrutiva que nós demonstramos? Não temos como saber. Mas o mais fascinante é que a evolução da inteligência parece ser quase inevitável, quando há tempo suficiente e pressão seletiva certa. Ela pode chegar por caminhos completamente diferentes, e ainda assim chegar. O olho, por exemplo, surgiu de forma independente pelo menos 40 vezes na história da vida. Não porque havia um plano, mas porque a visão é tão vantajosa que a seleção natural chega lá de qualquer jeito. A inteligência pode ser a mesma coisa, um destino que muitos caminhos diferentes podem alcançar. O universo pode estar cheio de formas de inteligência que não se parecem com nada que reconhecemos. Formas que pensam, que criam, que se questionam, só que de um jeito completamente alienígena para nós. Talvez o que chamamos de alienígena seja só a versão deles de uma Terra sem asteroide. Mas espera, mesmo que os dinossauros desenvolvessem inteligência, mesmo que surgisse uma civilização de répteis pensantes, ainda teria um problema enorme. Uma força que não se importa com cérebro, com garras, com civilizações. Uma força que já derrubou impérios inteiros de espécies, algo que os humanos também enfrentaram, e que pode ter apagado tudo isso antes mesmo de começar. Aqui vem algo que pouca gente considera quando faz esse experimento mental. A Terra nunca foi um lugar estável. Nunca. E sem o asteroide, os dinossauros ainda teriam que enfrentar o resto da história geológica do planeta. Mudanças climáticas naturais que alterariam temperaturas globais em vários graus. Eras glaciais que cobririam continentes inteiros de gelo. Variações no nível do mar que afogariam ou revelariam enormes extensões de terra. Erupções vulcânicas em escala continental. O vulcanismo dos Traps do Deccan, na Índia, que já estava ativo no fim do Cretáceo, poderia ter continuado por centenas de milhares de anos adicionais.
liberando dióxido de carbono e dióxido de enxofre em quantidades inimagináveis, acidificando as chuvas, aquecendo o planeta, destruindo ecossistemas costeiros. Sem o asteroide, esses episódios continuariam acontecendo. O clima foi mudando. Lentamente às vezes, abruptamente em outros momentos. Algumas espécies que sobreviveram ao Cretáceo numa linha do tempo sem asteroide ainda poderiam ser eliminadas por outros eventos nos milhões de anos seguintes. A evolução é brutal. A extinção é a regra, não a exceção. Mais de 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas. Isso mesmo, 99%. A vida na Terra é uma história de extinção com alguns sobreviventes. Então, mesmo sem o Chicxulub, a linha do tempo não seria uma progressão suave de dinossauros reinando para sempre. Seria caótica, cheia de crises e recuperações, com extinções menores que abriam e fechavam oportunidades evolutivas, com grupos inteiros surgindo e desaparecendo, como toda a história da vida na Terra. Tem uma pergunta que os cientistas debatem até hoje: a inteligência é inevitável? Ou foi um acidente único? Alguns pesquisadores acreditam que, dado tempo suficiente, a inteligência complexa surgirá em qualquer biosfera diversificada. Outros argumentam que foi uma sequência tão improvável de eventos que talvez seja única no universo. O paleontólogo Stephen Jay Gould defendia que se você voltasse à fita da evolução e rodasse de novo, o resultado seria completamente diferente, que seres humanos não surgiriam, que talvez nenhuma inteligência surgisse, que a evolução é tão dependente de acidentes que qualquer repetição geraria um mundo irreconhecível. Outros cientistas discordam. Apontam para a evolução convergente, a tendência que formas de vida independentes têm de chegar às mesmas soluções. Asas surgiram em insetos, pterossauros, pássaros e morcegos de forma independente. Olhos surgiram dezenas de vezes. O formato hidrodinâmico de peixe surgiu em peixes, golfinhos, ictiossauros e tubarões de forma independente. Talvez a inteligência seja uma dessas soluções universais. Talvez qualquer biosfera complexa, dado tempo suficiente, produza algo que pensa. A verdade é que não temos dados suficientes para responder. Temos exatamente um exemplo de planeta com vida inteligente, este aqui. E esse único exemplo foi moldado por 5 extinções em massa, por um asteroide que poderia ter errado, por mamíferos que quase não sobreviveram, por primatas que quase não desceram das árvores, por hominídeos que quase foram extintos múltiplas vezes. Mas antes de chegar na última reflexão, tem algo que poucas pessoas sabem. O Chicxulub não foi a primeira grande extinção em massa da Terra. Na verdade, foi a quinta. A quinta. Houve 4 eventos anteriores que quase apagaram a vida do planeta. E cada um deles, assim como o asteroide, foi uma porta que se abriu para algo novo. O primeiro grande evento foi há 4,4 milhões de anos. A extinção do Ordoviciano-Siluriano, causada por uma era glacial intensa, combinada com variações no nível do mar. Ela eliminou quase 85% das espécies marinhas, porque na época a vida era quase toda no mar. A Terra era um planeta de oceanos habitados, com continentes praticamente desérticos. Não havia dinossauros, não havia répteis, não havia nem insetos ainda. Era um mundo de trilobitas, corais, moluscos e peixes primitivos, e quase tudo sumiu. O segundo evento foi há 375 milhões de anos, a extinção do Devoniano. Algo, talvez múltiplos fatores combinados, perturbou os oceanos de forma tão severa que 75% das espécies desapareceram. Esse evento foi tão prolongado que durou talvez 20 milhões de anos, não uma catástrofe rápida, um colapso lento e inexorável, como se o mundo fosse sendo esvaziado aos poucos. Mas o maior de todos, de longe, foi o terceiro.
há 252 milhões de anos, a extinção do Permiano-Triássico, chamada de a Grande Mortandade. Ela eliminou 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. A vida na Terra quase acabou de verdade. Os oceanos ficaram sem oxigênio, as florestas foram destruídas, o planeta inteiro virou um forno superaquecido por gases vulcânicos, causada pelo vulcanismo dos Traps da Sibéria, que liberou gases em quantidade suficiente para acidificar os oceanos e superaquecer o planeta. A recuperação levou 10 milhões de anos. 10 milhões de anos de um planeta quase vazio. Se a vida não fosse tão resiliente, tão adaptável, tão insistente, talvez não tivesse sobrevivido. Mas sobreviveu. E depois da Grande Mortandade, os dinossauros surgiram. Sim, os dinossauros só existiram porque quase tudo antes deles morreu. O quarto evento foi há 201 milhões de anos, a extinção do Triássico-Jurássico, que abriu espaço para os dinossauros dominarem completamente. Antes dela, os dinossauros eram apenas um grupo entre muitos. Depois dela, eram os senhores da Terra. E então veio o quinto, o Chicxulub, que abriu espaço para nós. Você é o resultado de 5 quase fins do mundo. 5 vezes que a vida foi quase completamente apagada. E 5 vezes que ela encontrou um jeito de continuar, de se reinventar, de preencher os espaços vazios com formas novas. Cada catástrofe foi também um renascimento. Isso muda como você vê a pré-história? Porque para mim muda tudo. Quando você olha para um fóssil num museu, não está vendo só um animal extinto, está vendo um sobrevivente de um mundo anterior, um ser que passou por crises que a gente mal consegue imaginar, que viveu, se reproduziu, deixou descendentes, até que um dia não conseguiu mais. E ao deixar de existir, abriu espaço para o próximo capítulo. Os dinossauros não foram um fracasso evolutivo, eles foram um sucesso extraordinário. Dominaram a Terra por 175 milhões de anos, e ao serem extintos, deram à vida a chance de tentar algo novo. Algo que, 66 milhões de anos depois, está aqui assistindo a esse vídeo e fazendo perguntas sobre o que poderia ter sido diferente. Há cerca de 70 mil anos, uma erupção vulcânica catastrófica no que hoje é a Indonésia, o vulcão Toba, lançou tanto material na atmosfera que o planeta esfriou por anos. Essa erupção pode ter reduzido a população humana total a menos de 10 mil indivíduos, talvez muito menos. Imagine, toda a humanidade cabia num único vilarejo grande, uma única doença, uma única seca, um único inverno prolongado. E não estaríamos aqui, nós quase desaparecemos antes de começar. E mesmo assim chegamos aqui, com 8 bilhões de pessoas, com cidades, satélites, cirurgias, internet, música, filosofia, com a capacidade de olhar para trás há 66 milhões de anos e entender o que aconteceu. Isso é o que a pré-história ensina, se você prestar atenção de verdade. Não é só uma lista de animais extintos e eras geológicas, é a história de como a vida, repetidamente, contra todas as probabilidades, encontrou um jeito de continuar. E, eventualmente, de se tornar capaz de entender sua própria história. Capaz de olhar para trás 66 milhões de anos e perguntar, e se tivesse sido diferente? E tem mais uma coisa que vale pensar. Nessa Terra alternativa, o que aconteceria com o planeta a longo prazo? Os dinossauros, mesmo que inteligentes, teriam os mesmos problemas que nós? Poluição? Aquecimento global? Extinção de outras espécies? É uma questão perturbadora, porque sugere que talvez a inteligência, em qualquer forma que surja, tenda a impactar o ambiente ao redor. Nós, humanos, em apenas 300 mil anos de existência e algumas centenas de anos de industrialização, já alteramos o clima do planeta de forma mensurável. Já causamos o que alguns cientistas chamam de
a sexta extinção em massa, a primeira causada por uma espécie, não por uma catástrofe natural. Se um dinossauroide desenvolvesse civilização industrial, passaria pelo mesmo caminho? Ou a natureza reptiliana, possivelmente mais ligada ao ambiente como território, levaria a uma relação diferente com o planeta? Não sabemos, mas a pergunta nos diz algo sobre nós mesmos. Nos diz que a inteligência não garante sabedoria, que ser capaz de entender o sistema não significa ser capaz de preservá-lo, e que talvez o maior desafio de qualquer civilização inteligente não seja desenvolver tecnologia, seja aprender a existir sem destruir o mundo que a criou. Os dinossauros sem inteligência viveram 175 milhões de anos sem causar uma extinção em massa. Nós, com inteligência, estamos causando uma em tempo recorde. Talvez haja uma lição aí. Não que a ignorância seja melhor, mas que a inteligência sem consciência ecológica seja um risco para nós, para o planeta, para qualquer civilização em qualquer mundo. E voltando ao nosso asteroide, há algo poético no fato de que um evento tão destruidor tenha sido o catalisador de tudo que consideramos belo na vida. A música que você ouve, a linguagem que você usa para pensar, o amor que você sente, a curiosidade que te trouxe até esse vídeo. Tudo isso tem uma linha direta que passa pelo Chicxulub. Sem aquela rocha, sem aquele dia, sem aquela escuridão, nada disso existiria. É quase impossível não sentir uma estranha gratidão por uma catástrofe, por um fim que foi também um começo. E agora vem a última pergunta, a mais filosófica, a mais pesada. Se os humanos não existissem, alguém estaria fazendo essa pergunta? Se não houvesse uma mente capaz de reconstituir o passado, de imaginar o que poderia ter sido, esse passado alternativo teria algum significado. E o que isso diz sobre o universo, sobre a vida, sobre a consciência? Você existe por acidente, não é crítica, é física. Um asteroide de 12 quilômetros, viajando pelo espaço por bilhões de anos, cruzou o caminho da Terra no momento exato, alguns graus a mais ou a menos na trajetória, e ele teria passado reto. E toda a cadeia de eventos que levou até você os primatas, os hominídeos, o Homo erectus, o Homo sapiens, a linguagem, a escrita, a ciência, tudo isso nunca teria acontecido. Isso é perturbador e, ao mesmo tempo, é incrível. Significa que a sua existência é o resultado de uma sequência improvável de catástrofes, sobrevivências e adaptações que se acumularam por 4 bilhões de anos. Cada extinção em massa que você estuda na pré-história não é só uma tragédia. É também uma abertura, uma janela para que novas formas de vida surgissem. O fim de um mundo é sempre o começo de outro. Você é filho de uma catástrofe, na verdade, de 5 catástrofes, e de incontáveis outras menores no meio. E sabe o que é mais fascinante? Você é o único ser nessa história inteira capaz de olhar para trás e entender isso. Os dinossauros não sabiam que iam ser extintos. Os primeiros mamíferos não sabiam que iam dominar o mundo. Os primeiros primatas não sabiam que dariam origem a algo capaz de fazer perguntas sobre o universo. Mas você sabe. Você consegue reconstituir 66 milhões de anos de história a partir de ossos, rochas e isótopos de carbono. Você consegue imaginar mundos que nunca existiram. Você consegue sentir o peso do que poderia ter sido diferente. Isso, por si só, é uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceram nesse planeta. Em 4 bilhões de anos de história da Terra, em todas as criaturas que já andaram, nadaram ou voaram por aqui, você é a primeira capaz de fazer esse tipo de pergunta. A primeira capaz de se perguntar sobre sua própria origem. A primeira capaz de sentir gratidão por uma rocha que caiu do céu há 66 milhões de anos.
Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite e ver aquelas estrelas lá em cima, lembre que foi um pedaço de rocha caindo dali que te trouxe até aqui, que apagou um mundo para criar espaço para o seu, que te deu a chance de existir, de pensar, de se perguntar sobre sua própria origem. Não é pouca coisa. Se você chegou até o final desse vídeo, você já é do tipo que não tem medo de pensar fundo. Esse canal foi feito exatamente para isso. Então, comenta aqui embaixo. Você preferia viver num mundo com dinossauros ainda vivos, ou no mundo como ele é hoje? Pensa bem antes de responder, porque num mundo com dinossauros vivos, você provavelmente não existiria para fazer essa escolha. Eu quero saber o que você pensa. Não esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo do canal Senhor Primal.